Oi, pessoal, boa noite a todos. Mais uma live aqui no meu canal, não é? Felipe Castelo Branco, Rompendo a Matrix, não é? Hoje temos um convidado muito interessante, é o Diego Colares, físico, pesquisador de Dáquila, não é? Junto também com o Vinícius Camacho, nosso amigo aqui também, pesquisador de Dáquila. Vamos hoje falar sobre uma das armas silenciosas. Quem vai falar mais hoje eu não vou falar tanto, falo muito, mas hoje eu não vou falar tanto, porque quem vai explicar essa parte toda vai ser muito interessante, vai dar uma destrinchada nessa tecnologia perigosíssima e até já, de acordo com as nossas pesquisas, já até mais ou menos obsoleta, porque ela já tem mais de 50 anos. Tem coisa muito mais avançada. Mas mesmo essa tecnologia, que é o HAARP, a tecnologia do HAARP, muito de vocês já ouviram falar, já escutaram por aí do que se trata, não é? É uma tecnologia já até obsoleta mesmo, né? Tem mais de 50 anos, mas mesmo sendo uma tecnologia já com seus aninhos, ou seja, suas décadas, não é? De uso, muitas pessoas ainda não sabem do que se trata, a grande mídia não trata sobre o assunto, não é? Sempre alega e rotula, né, de teoria da conspiração, que isso aí não existe, até, não é? Até parece que uma tal tecnologia possa existir, ou seja, que possa manipular clima e outras coisas mais, não é? Então, isso aí é para mostrar que existem essas armas silenciosas, literalmente armas silenciosas. Armas cuja população, das quais a população, né, desconhece completamente, nem sonha que existe e nem sonha que estão sendo, que essas armas estão sendo utilizadas em cima da gente, tanto de pessoas como clima, terremoto, tem inúmeras aplicações para essa tecnologia. Então a tecnologia é HAARP, não é? HAARP quer dizer High Frequency Active Auroral Research Program. Em português, é o Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência. Nome deste tamanho, né? Claro, sempre mascarando a tecnologia, né? Com utilizações, né, que nem sempre são aquelas realmente usadas, né? Então, dá boa noite aqui ao Diego, ao Vinícius Camacho. Falem aí, meus amigos. Hoje é o dia do Diego Colares falar bastante. Boa noite, pessoal. Aí também estou entusiasmado aí com a participação do Diego, porque ele não podia ser numa boa hora, numa melhor hora, né? Porque está todo mundo apreensivo em relação aí a 5G, o HAARP acabou sendo mais debatido também em alguns fóruns e vídeos no YouTube nos últimos meses. Eu notei que houve maior interesse das pessoas em buscar entender essas armas silenciosas. O Felipe fez um vídeo ano passado, se eu não me engano, no canal, na série que ele tem na TV CH, de armas silenciosas, que foi um dos vídeos mais vistos lá, né, Felipe? Tem mais de 100 mil views o seu vídeo sobre o HAARP. Isso aí, exatamente, isso aí. A movimentação, teve um outro de movimentação dos oceanos, enfim, é um assunto que está em voga e que está todo mundo buscando entender. Então, seja muito bem-vindo aí, Diego, para compartilhar o que você tem entendido e pesquisado aí. Boa noite a todos. Então, pessoal, eu agradeço inicialmente o convite, né, do nosso colega e pesquisador Felipe Castelo Branco. Também aqui tenho essa oportunidade de estar aqui nessa live justamente com o Vinícius Camacho, outro grande pesquisador, e hoje nós iremos desmistificar, explicar de forma científica o que é esse programa, o HAARP. E aí o que acontece? Eu vou explicar isso pegando o documento original, que é o quê? A patente, certo? A patente que deu a origem desse programa. E provar que, de fato, ele mexe, sim, com o clima, com o tempo, certo? E, além disso, também ele consegue alterar, modificar o campo magnético da Terra de uma região, certo? E também alterar e não deixar de forma alguma que uma região, por exemplo, de um país, o Brasil, bloquear todo o sistema de telecomunicações dele.
e ainda, por cima, criar uma rede privada de comunicação. Certo? Então, vamos lá, vamos com calma, porque esse aqui é um assunto complexo. Até pessoas que são da minha área têm dificuldade de entender isso. Por quê? Porque digamos assim, de uma complexidade que envolve física, muita física de plasmas e eletromagnetismo, certo? Então, mas eu fiz aqui uma apresentação em PowerPoint, eu vou mostrar a vocês, certo? Explicando de cabo a rabo aqui a patente, certo? Não vai ter tudo, eu omiti também equações e fui direto ao assunto de forma bem didática, certo? Então, eu vou aqui compartilhar com vocês a minha apresentação no PowerPoint. Só te peço, peraí, dá licença, Diego, só te peço assim, para manter, assim, utilizar uma linguagem bem acessível para o nosso pessoal, não é, entender, não é, a gente precisa deixar essas informações bem mastigadinhas, bem acessíveis, para trazer entendimento para as pessoas, para elas compreenderem que se trata de uma tecnologia real que existe, está sendo utilizada como uma arma, vamos dizer, disfarçada, não é? E nos afeta diariamente e afeta as nossas vidas. Não é? Então, só te peço isso aí, por favor, inclusive para mim também, não é? Para poder entender direitinho a situação de uma maneira bem acessível. Obrigado. Então, vamos lá, certo? Vamos desmistificar aqui as armas silenciosas, a RAP. Vamos lá, a origem. Vamos dizer a origem, a patente, o inventor. Vamos dizer o que é, certo? Vamos dizer as consequências das nossas vidas, o que acontece. E também as ligações com outras armas silenciosas. Porque essa arma tem uma ligação direta com o rastro químico, certo? E vamos mostrar isso. Então, nós temos aqui a patente, certo? Que dá origem a esse programa, que é um paper, cujo título é Método e Aparelho para Alterar uma Região na Atmosfera da Terra, na ionosfera e ou magnosfera. É, de fato, bem antigo. Você vê aqui a data, né? 11 de agosto de 1887. Aqui eu tirei o print, certo? 1987. Isso. E aí, o que acontece? Eu tenho um print aqui que foi feita aqui a patente, certo? A patente foi oficializada em 87, mas o paper aqui foi 10 de janeiro de 1985, certo? E vamos lá. O que é essa invenção? Este invento refere-se ao método e aparelho para alterar pelo menos uma região selecionada. Normalmente existe acima da superfície da Terra e, mais particularmente, refere-se a um método e aparelho para alterar a referida pelo menos uma região, transmitindo inicialmente radiação eletromagnética da superfície da Terra, essencialmente paralela e ao longo das linhas de campo magnético divergente de ocorrência natural que se estende através da superfície da Terra, da região ou região a seres alteradas. Então, o que é isso? Então é o seguinte, nós temos aqui o nosso mapa mundi, certo? Que eu coloquei aqui. E aí, essa invenção ela consegue alterar aqui o campo eletromagnético de uma região. Por exemplo, aqui o Brasil. Eu quero alterar aqui a linha de campo magnética aqui do Brasil. Então, vamos lá. Então, você consegue alterar o eletromagnetismo do Brasil, certo? Da região aqui no Brasil, certo? É isso o que essa invenção faz. E aí, mas para entender isso aqui melhor, a gente tem que entender algum background, certo? Que alguns estudos anteriormente feitos, que é muito interessante, porque você vai entender, por exemplo, os testes que foram feitos na década de 1950, início de 60, feitos tanto nos Estados Unidos quanto na União Soviética, sobre os dispositivos nucleares, certo? Então, vamos lá. Então, nos últimos anos, né, na década de 50 e 60, os esforços substanciais foram feitos para entender e explicar os fenômenos envolvidos no cinturão de elétrons e íons, para explorar as possíveis e controlar os fenômenos para esse propósito, certo? Então, no final da década de 50 e 60, eles organizaram aqui essas bombas nucleares na atmosfera, certo?
para estabelecer e estudar correias artificiais de elétrons e íons. E esse experimento estabeleceu que pelo menos alguns dos elétrons e os íons estranhos dispositivos detonados lá em cima da atmosfera ficaram presos ao longo das linhas de campo da magnetosfera terrestre, para formar correias artificiais que eram estáveis a longos períodos prolongados de tempo. Então, o que eles faziam? Eles faziam esses dispositivos nucleares, batiam lá em cima da magnetosfera, e aí esses íons, essas cargas, ficavam presas aqui na nossa magnetosfera, certo? Magnetosfera sendo uma camada da nossa atmosfera, como se fosse um envelope, assim, para o pessoal entender. Exatamente. E aí formava o quê? Correias artificiais por perigos prolongados de tempo, certo? E aí, o que acontece? Entre as propostas avançadas para alterar essas correias existentes dos íons dos elétrons presos, que vão ficar presos na atmosférica, certo? Entre elas, liberar grandes nuvens de bário na magnetosfera, de modo que a fotonização aumente a densidade de plasma frio, porque dentro da atmosfera existe plasma, certo? Produzindo, assim, precipitação de elétrons através das interações aprimoradas. Aí, no entanto, na época, né, os mecanismos envolvidos, houve um desacaneamento da alteração dos fenômenos de partícula, aprisionado deve estar realmente posicionado dentro da região afetada. Então, para que eu consiga utilizar aqui esse meu método, esse aparelho, é necessário que essa parte aqui afetada, por exemplo, libera grandes nuvens de bário, seja nessa região aqui, certo? Eu quero alterar essa região, então eu tenho que pulverizar o bário. Aí entra o que? O rastro químico, certo? E aí entra o rastro químico, né? Para poder... Ou seja, deixa eu ver aqui. Então, eles precisavam de colocar essas partículas todas em suspensão em uma determinada camada da atmosfera para servir, não é, vamos dizer, de auxílio para eles poderem transmitir essas frequências, essas ondas e manipular. É isso daí? Exatamente. É exatamente isso que você falou. Porque como eu coloco aqui, facilita a minha vida, certo? Eu consigo mover aqui o plasma e consideravelmente aqui a região que eu quero alterar, alterando aqui as plumas, que quando é utilizada essa arma, você vê que a atmosfera ela muda, porque vai alterar ali, vão criar plumas de plasma. A atmosfera vão se alterar, certo? Para poder fazer isso... Dá licença, Diego. Plumas de plasma, o que quer dizer isso? A gente vai ver isso. Ele consegue alterar aqui o plasma da região atmosférica, aí acontece isso aqui, se formam plumas debaixo aqui da tua região, na qual nenhum sinal consegue passar. Bloqueia aqui o sinal de região aqui das tuas antenas, e ela aqui bloqueia a rede de telecomunicações. Certo? Mais na frente a gente vai entender isso aí melhor. Então, é exatamente isso aí que você explicou, Filipão. Bem, vamos lá. Né? Aí, algum mais background. Aí, aconteceu? Foram feitos vários experimentos para modificar a ionosfera de alguma maneira controlada para investigar alguma possibilidade de benefício. Né? Eu coloquei benefício para quem? Né? Para eles, obviamente. E aí já foram feitos outros trabalhos antes aí, tá entendendo? Teoria da modificação de ionosfera, instalação de alta potência de Planet Valley, tá aqui os papers, isso aqui é tudo paper, certo? Esses trabalhos anteriores, tudo aqui é artigo científico, experimentos de aquecimento de área recibo, aquecimento ionosférico, onda de rádio poderosa aí, resumidamente, o que aconteceu nesses estudos aí? E tais experimentos, certas regiões da ionosfera são aquecidas para alterar a densidade e a temperatura dos elétrons dentro dessas regiões, isto é conseguido através de transmissão de radiação eletromagnética de alta frequência de antenas baseadas em terra e um ângulo superficial, né? Tem um ângulo, certo ângulo, não paralelo ao campo magnético da ionosfera para aquecer as partículas ionosfera, principalmente pelo aquecimento iônico. Tá? Então, o cientista da época já estava abrindo o olho para projetar uma antena para poder alterar as partículas ionosféricas da atmosférica, certo? Através desse aquecimento ômico. Tranquilo? Ou seja, peraí, vamos lá. Vamos tentar se ilustrar. Então, basicamente,
não é? Eles viram que, colocando essas partículas em suspensão na atmosfera, e eles jogassem esse raio, não é? Vamos botar assim, através dessas antenas, eles poderiam fazer essa manipulação que você está descrevendo. Exatamente. E esse raio, né, Felipe, que você citou da antena, é uma tecnologia de Tesla. Isso é a tecnologia de Tesla que está sendo usada para o próprio benefício deles, tá entendendo? Então tá, não, pode continuar. Não, deixa, vai. Então, para você ver que eles já pegaram lá as descobertas do Tesla já para o benefício próprio deles, para desenvolver os programas, tá entendendo? E aí, dando continuação à inovação, né? Então, o presente inovação, né? O que é essa aparelhagem, esse invento, proporciona um modo e aparelho para alterar pelo menos uma região selecionada que existe acima da superfície da Terra, como eu falei anteriormente. A região é excitada pelo aquecimento ressonante de elétron ciclitrônico de elétrons que já estão presentes ou criados artificialmente na região para aumentar a energia da partícula carregada. E, finalmente, a densidade da região. Uma forma de realização isso é feita através da transmissão de radiação eletromagnética polarizada, certo? Esse efeito pode ainda ser melhorado proporcionando, né, as partículas artificiais, certo? E, com isso, suplementando as partículas no sistema, no plasma de ocorrência. Essas partículas artificiais também são ionizadas pela radiação eletromagnética, aumentando assim a densidade de partículas carregadas do plasma atmosférico da região resultante, certo? E aí, né? E aí aqui explicando mais, né, sobre essa parte, nesse caso os pontos de espelho que acontece aquecimento por ressonância na região com vários níveis de potência suficiente para permitir que o plasma presente da região gere uma força de espelho que força os elétrons carregados do plasma alterado para cima ao longo da linha de altitude. Então, eu vou forçando, vou mostrar aqui, ó. Então, o que acontece? Eu vou forçando aqui, eu irradio aqui a minha antena. A minha antena ela está forçando aqui o plasma atmosférico para subir aqui de altitude, certo? Aqui está nesse modelo aqui de globo, mas a gente consegue perceber isso facilmente também numa Terra sem curvatura, certo? Eu apenas coloquei aqui porque eu fui bem fidedigno aqui a patente, tranquilo? Até porque nós já constatamos que não se trata de um globo, né? Isso é só uma ilustração original do paper, não é? Ou seja... Exatamente. Só para explicar aqui alguns detalhes de regiões, aqui nós temos aqui a energia aqui do motor também, do transmissor, que vai alimentar aqui as tuas antenas, certo? E não é só uma antena aqui, são várias antenas, um array, né, de antenas de polos, certo? Antenas de polos. E a localização dessas antenas tem alguma importância ou é irrelevante? Qual? A localização das antenas tem alguma importância ou não? Sim, tem sim. Isso vai chegar lá na frente da minha apresentação, que eu vou dizer, o paper vai dizer o porquê que foi escolhido o Alasca, mas também pode ser escolhido outras localizações dessas antenas, certo? O Alasca, eu vou logo dizer, foi feito logo aquela base do Alasca, porque é no Alasca que tem a convergência dos campos eletromagnéticos da Terra. E eu fiz também aqui um mapa usando nosso aqui, tá, eu vou usar logo aqui, usando aqui o nosso modelo de terra convexa, né, que é o verdadeiro modelo é esse. Então, acontece aqui, ó, tá o polo norte, né, ó, irradiando aqui, ó, a parte aqui, linha de vermelho, estão enxergando aí? O campo eletromagnético da Terra, certo? Então, a representação é mais ou menos essa. Ou seja, do Alasca você pode manipular todos os outros campos. Exatamente. E, além disso, o Alasca, cara, ele é rico em gás natural. Aí, por isso, ó, mais na frente eu vou mostrar aqui, ó, existe aqui os pipelines aqui, ó, de gás natural para alimentar aqui toda essa instalação, porque para poder eu tacar aqui uma antena de alta potência aqui, cara, eu tenho que ter uma energia absurda.
certo? É uma frequência altíssima aqui, é de 7,8 MHz. É altíssima, isso aqui é a potência aqui de absurda aqui, tá entendendo? De watts também. Certo? Uhum. E eu escrevi mais algumas coisas aqui também sobre a parte de alimentação dessas antenas, cara. Aqui ó, é a figura 5 da superfície, o POS 41 se propaga além, abaixo, para penetrar o reservatório de produção de hidrocarbonetos, né? E o soprou através e tal, 43, 44 aqui é para o tratamento, certo? E aqui nós temos aqui o nosso motor de magnohidrodinâmico, que é isso? Também utilizando plasma para poder gerar essa energia, para poder ir para o transmissor, para poder alimentar nossas antenas aqui, certo? Então, para você ver, é um puta paper aqui, cara, muito bem elaborado aqui, um projeto de engenharia aqui fantástico, de física de plasmas. Aqui, cara, né, foi muito bem elaborado isso aqui, bicho. E isso 50 anos atrás, não é? 50 anos atrás, isso aí. Certo? Imagino que eles não têm hoje, né? Exatamente. Imagine que tem hoje isso aí, 50 anos atrás, certo? Aí o Pepe vai explicando mais essa parte teórica, certo? Até aqui tudo tranquilo, aqui o que é essa invenção, o que é esse aparato. Temos perguntas. Deixa eu ver, vamos ver se o pessoal já tem algumas perguntas ali, porque aí você vai avançar para uma coisa mais profunda, né, ou não? Eu vou explicar melhor a parte de aplicações, certo? Eu gostaria, se o pessoal está entendendo ou se estão viajando na maionese. O Júnior perguntou aqui, Felipe, pergunta se pode ser colocado em navios essas antenas aí, se elas podem ser móveis no alto mar, né? Sim, são. O que acontece aqui no paper, ele diz que é bem fácil você fazer com que transportar aqui energia para essa alimentação dessas antenas, certo? Ele dá a ideia de pepilares, de navios, certo? Basta ter que essa alimentação aqui é tranquila. Você vê muito isso aqui, né? Naquela base de navio de petróleo. Por quê? Porque aqui você coloca aqui, é bem fácil de disfarçar, né? Você Exato. coloca aqui o navio, coloca aqui embaixo, pega aqui um tubo desse, alimentando aqui toda essa parte de instalação elétrica e eletrônica, e tranquilo, você tem aqui, você consegue alimentar aqui o seu array de antenas. Então tem muito navio aí, tem muita plataforma de petróleo, potencialmente, que são estações de HARP, camufladas de estação petrolífera, é isso? Sim. E lembrando que a capacidade de pregar e transmitir em áreas muito baixas da Terra é uma pluralidade de ondas magnéticas, frequências variadas, não é só uma frequência não, viu? São frequências variadas de modo a mudar sua vontade de maneira aleatória, fornece uma capacidade única de transferir em tempos os modos de comunicação terra, mar e ou ar ao mesmo tempo. Cara, isso aqui é uma invenção fantástica. Dá uma esmiuçada nisso aí, dá uma mastigada nessa parte aí, nessa aplicação aí. Rapaz, aqui é o seguinte, aqui ele consegue manipular de tal forma que eu consiga que... pronto, aqui essa parte aqui. Além de estudos, conhecimento das frequências dos vários feixes eletromagnéticos, né, dessa invenção, dessa prática dessa invenção, é possível não apenas interferir com as comunicações de terceiros, né? Por exemplo, o Brasil, se eu quiser acabar a comunicação do Brasil, eu acabo, tá? Só usando isso aí. Mas tirar proveito de um ou mais desses feixes para realizar uma rede de comunicações ao mesmo tempo que o restante das comunicações do mundo são interrompidas. Se eu quiser interromper a comunicação do mundo aqui, eu interrompo, meu amigo. Eu fico só com uma rede de comunicações, só para mim, privado. Se eles podem interromper, então, as comunicações, eles teriam a capacidade também de interromper as transmissões de energia elétrica, ou seja, apagar um país inteiro. Exatamente. Isso aqui foi há 50 anos atrás, né? Agora imagine hoje. Com certeza eles devem ter aprimorado. Não dá nem para construir hoje. Com certeza. Por enquanto, eu não consegui nenhuma informação atual, assim, bem sólida,
de como está hoje isso aí, tá entendendo? Porque eles ficaram escondendo, eles gostam dessa estratégia, né? Ele mostra um pouquinho o que é, aí depois você vai perguntar o que é, eles ficam negando, mas eu tenho aqui uma reportagem aqui até do físico, desse inventor, e ele fala sobre isso, né? Uhum. E aí, vamos lá, tá. E aí, sobre a parte de alimentação, acho que foi muito bem já explanado, né? Aqui é a parte também a parte da alimentação. E agora vamos ter interessante aqui, né? O tempo. E o tempo. E aí, a modificação do tempo possível, na própria patente diz que a modificação do tempo é possível, por exemplo, alterando os padrões de vento da atmosfera superior, ou alterando os padrões de absorção solar através da construção de uma ou mais plumas de partículas atmosféricas que atuarão como lentes ou dispositivos de focalização. Também, como aludido anteriormente, modificações moleculares da atmosférica podem ocorrer para que os efeitos ambientais positivos possam ser alcançados, né? Positivo para eles, obviamente. Além de realmente alterar a composição molecular da atmosférica terrestre, cara, pode aumentar ainda a presença de outras concentrações de ozônio e nitrogênio atmosférica, que pode ser feito de forma artificiais, né? E aí, cara, ele explica isso de forma mais científica, né? E, resumindo isso aqui, que eles conseguem alterar o tempo, cara, e ainda modificar quimicamente a atmosférica. Ou seja, podem fabricar furacões, podem intensificar furacões, podem provocar grandes chuvas, não é? Podem inundar regiões, não é? Podem causar secas, não é? Em determinadas regiões, ou seja, podem utilizar essa tecnologia que é amplamente desconhecida da população para fazer essas manipulações todas climáticas, não é? Que trazem, não é, consequências absurdas, caóticas, sem que a população local que está sendo, né, afetada por isso tudo sonhe que se trata de uma situação artificialmente causada. Né? Eles acham que foi Deus, é a vontade de Deus, choveu pra caramba, entendeu? Ou então aqueles, não, tentando explicar, não, porque as inundações são isso, aquilo. Não, o furacão, a potência dele está assim. E não é nada disso, né? Em muitos casos, com certeza, pode ser efeito dessas armas silenciosas, desconhecidas, que você for explicar, não é, para a pessoa na rua, ela vai falar, você está viajando a maionese, isso aí não existe. Isso aí tá louco, isso é coisa de ficção científica. E não é. Está aí um paper, ou seja, é não é uma descrição de uma tecnologia que já existe, já é utilizada e velhinha já, não é isso? Aí você vê que é de 1987, né? Isso aqui. Ou seja, está chegando em 40 anos daqui a pouco. O paper é de 87, mas essa tecnologia ela foi desenvolvida nos anos 60, hein? Sim, verdade. Nos anos 60. Esse paper aí, com essas descrições, são de 87. Mas a tecnologia dos anos 60. Exatamente. E aqui, década de 1950 e 60, eles já estavam elaborando isso aí. Aqui a própria referência do paper mostra isso aí. Exatamente. Diego, eu acho interessante, Felipe e Diego, como a gente vê essa questão dos rastros químicos, né? E como eles justificam isso como uma forma de supostamente melhorar o clima em locais onde não tem chuva, combater as secas e tal, né? Eles dizem que seria geoengenharia, né? Engenharia do tempo, weather modification e tal. Mas a gente sabe agora, com essa descrição que o Diego está trazendo, que eles conseguem manipular o clima e o tempo de uma forma que eles não confessam, e muito mais poderosa do que simplesmente pulverizar algumas coisas de forma local, e que essa pulverização, então, não se justifica de uma forma de manipular o clima, né, e o tempo, e que essa pulverização seria, eu acho que o Diego vai abordar mais para frente, uma outra arma silenciosa e de intoxicação e malefícios para a população. Então,
enfim, não sei se eu me consegui fazer entender que com o HARP, eles não precisariam ter nenhuma justificativa para estar pulverizando as nuvens, porque o HARP é muito mais poderoso e muito mais eficiente, e ele deve trabalhar de uma forma muito menos local, né, muito mais global ou continental, eu acredito. Então, a gente vê como é que o HARP funciona aí através do que o Diego está colocando, expõe o argumento falacioso de que a pulverização através dos rastros químicos seria para modificar o clima. Faz sentido, Felipe? Eu acho que modificar o clima no sentido de tentar mitigar, entre aspas, o tal famoso alardeado aquecimento global antropogênico, ou seja, aquecimento global causado pelo homem devido aos gases de efeito estufa. Essa narrativa que a gente ouve por aí, mentirosa, totalmente mentirosa, que o pessoal fica sempre, né, colocando, não, mas tem o painel da ONU, a gente sabe muito bem que essas organizações todas mentem, manipulam, sabe, estão colocando goela abaixo essa narrativa, e não é nada disso. Já falamos até em outros vídeos, né, em outras situações, sobre o ciclo que a gente está vivendo de transição entre ondas moduladoras. Eu não vou entrar nisso, eu não vou entrar nesse assunto agora, porque a gente já abordou em outros vídeos, em outras situações, mas a gente pode até conversar, né, sobre isso daí em outra live. Mas também para mais ou menos ficar um pouco amarrado no HARP e suas tecnologias e efeitos, para focar um pouquinho. Mas eu acho que assim, o HARP, todas essas tecnologias, todas essas armas silenciosas, eu acho que elas operam em sinergia, elas se completam, é uma malha, uma rede de tecnologias que eles utilizam, entendeu? Para inúmeras finalidades. Porque existe também, nós sabemos que nosso cérebro tem uma determinada, não é, atividade eletromagnética e pode ser influenciada por ondas eletromagnéticas. A gente sabe disso. O humor, não é? Os nossos desejos, isso aí pode ser influenciado por essa tecnologia também, porque manipula com frequências eletromagnéticas, né? Então eu acho assim, os chemtrails, os rastros químicos, complementam o HARP, não é? Mas também servem para outras coisas, porque além de estar, não é, colocando essas partículas que vão trabalhar junto, vão auxiliar uma maior extensão de atuação do HARP, elas também estão colocando ali nanopartículas, estão colocando ali situações que vão causar, isso daí já está também largamente divulgado, claro, na mídia independente, nos canais independentes, jamais a grande mídia, se bem que a situação nos Estados Unidos está tão grave, os rastros crimes lá está virando uma coisa tão grave, tão absurda, tão assim, difícil de você esconder, não é? E estão se formando grupos de pesquisa, não é, de efeito desses rastros químicos, porque quando eles passam em cidades, adoecem mais pessoas, os hospitais se enchem de problemas, né, respiratórios, de várias situações, né, de doenças, né, que isso aí está sendo verificado, está sendo catalogado, esses grupos que estão sendo criados para pesquisar estão coletando, não é, material que está caindo, não é, com esses rastros químicos, e estão vendo que existem nanopartículas, existe tecnologia avançadíssima ali que está provocando inúmeras doenças. Ou seja, não se trata de uma, são inúmeras, é um arsenal de armas silenciosas que a população desconhece totalmente. Totalmente. E o intuito aqui... Mas o argumento deles, Felipe, o argumento deles em relação... Os grupos que estão confessando isso, né, quem justifica, não nega o fenômeno de rastro químico, mas confessa, justifica como algo benéfico para a manipulação do clima, né? E aí a gente está vendo que o HARP manipula o clima de uma forma muito mais poderosa que ninguém tem ideia. Sem dúvida, porque a situação está muito difícil de esconder. Muitas pessoas acham, os rastros químicos começaram agora, ano passado. Não, já tem vários anos. Vários anos. Só que a coisa está tão eclatante, está tão absurda, e hoje você com celulares, você filma, você fotografa, você registra isso com filme, todo mundo tem. As tecnologias,
vamos dizer, o avanço digital permitiu o quê? A que as pessoas se armassem de instrumentos que pudessem registrar, que pudessem comprovar tudo isso daí. Entendeu? Então tá difícil você manter as mentiras, esconder as coisas, tá muito difícil. Então a gente tá vendo Bill Gates falando, não, vamos, o nosso programa de pulverizar partículas para tentar filtrar o efeito nocivo do Sol, para tentar mitigar o aquecimento global e tal, né? A gente tá, a Universidade de Harvard agora com esse novo projeto, né, de engenharia, não é? De que vão começar a tentar colocar um tapete, um cobertor de partículas para mitigar, né, os raios solares, a penetração dos raios solares e o aquecimento ainda mais da nossa atmosfera. Ou seja, fantasias, eles estão inventando essas loucuras. Né? Nós de Dakar, com o nosso documentário da Terra Convexa, e em breve vamos estar lançando esse novo documentário sobre o Sol, Lua e estrelas, as pessoas vão se ver que isso aí, olha, é tudo invenção, não existe, isso é tudo para mascarar, não é? Esse circo pernicioso que eles estão armando, não é? Do que? De redução da população. Reduzir a população através dessas armas silenciosas, sem dar um tiro. Não precisa dar um tiro. Eles precisam reduzir a população para melhor controlá-la. E isso daí não é teoria da conspiração, isso daí é fato. Fato, a gente está vendo isso, está aí esse paper mostrando, né, isso aí de 30 anos atrás, 40 anos atrás, mostrando, descrevendo essa tecnologia do HAARP. Isso é a ponta do iceberg do que a gente está lidando. São armas sofisticadíssimas, desconhecidas da população e que trabalham, não é, em conjunto. Em sincronicidade total, né? Exatamente. Diego, estamos falando muito aqui. Não, tranquilo, é exatamente isso mesmo, cara. Quando eu vi, eu bati os olhos nessas pulverização usando bário, cara. Aí, visto, cara, isso aqui é o rastro químico, cara, que os caras já estavam falando lá atrás, para aumentar aqui a densidade de plasma. Uhum. E além de colocar aqui as partículas nocivas, né, para a população, aqui eu faço um casamento. Coloco também aqui o bário para modificar aqui a magnetosfera. E também, cara, no paper diz que também uma forma de alterar aqui o plasma na atmosfera, que é botando aqui partículas radioativas na atmosfera. Cara, assim, o grau de psicopatia aqui dos caras é absurdo. Eles colocam benefícios, enfeitam aqui o paper dizendo benefício para quem? Porque isso aqui for utilizado aqui no país, vai destruir o país. Se eu quiser lascar aqui com a África, com a seca, pronto. Aí eu destrói aqui o continente africano todinho com a seca, modifico aqui com as minhas antenas, taca aqui o plasma na região aí da África, vai ter aqui uma pluma aqui de plasma, e aí pronto, eu destrói aqui todo o continente africano, se eu quiser. Isso aí, cara, é uma situação que a gente vem descrevendo, não é, ao longo de inúmeros vídeos e falas, nossa, não só minha, como de outros pesquisadores também de Dakar, essa situação de que existe vamos dizer, esses donos do mundo, como a gente gosta de falar, de explicar, não é, de ilustrar esse grupo de poderosos que controlam a situação aqui no planeta, que vem controlando, aliás, nos últimos séculos, não é? Então, o que acontece? Esse pessoal está aproveitando o momento que estamos vivendo, dessa transição entre ondas moduladoras, que a gente já explicou em outros vídeos, né? Essa transição entre as ondas moduladoras que a Terra está passando, está causando anomalias climáticas, a gente já falou sobre isso. Porém, nós sempre falamos que este grupo, não é, iria aproveitar esse ciclo, utilizando suas armas silenciosas, sua tecnologia avançadíssima e desconhecida da população, para piorar o cenário e acelerar esse processo de redução de população e, não é, reformulação, né, de engenharia social e geográfica e da situação, né, do status quo do planeta. Eles estão fazendo um reset, não é?
Então, reajustando a situação toda, utilizando esse momento que a gente está vivendo entre as ondas moduladoras, um momento de transição entre as ondas moduladoras, para piorar a situação. Eles estão piorando, utilizando essas armas. Como que a gente pode saber? Muito difícil, mas é uma situação real que está acontecendo. Bola para frente, Diego. Então, essa invenção, essa tecnologia, cara, ela é feita exatamente para propósito de modificação, de bloquear aqui a telecomunicação de um país, criar aqui uma rede privada aqui, se eu quiser só criar uma rede privada só para mim, enquanto as comunicações aqui mundiais estão todos bloqueados, eu crio. Modificação do clima, como foi falado aqui no próprio paper, modificando aqui o clima, a química até da atmosférica, cara, que é alterada, é algo descomunal, aqui é algo que você for falar com a pessoa, qualquer pessoa que está na rua e falar sobre isso, vai chamar você de louco, mas não, tá aqui, ó, você esfrega na cara dela esse paper aqui, para nunca mais lhe chamar mais de nada, de louco, ó, você tá ficando louco, louco é o cacete, cara, tá aqui o paper, ó, tá aqui o paper. Quais seriam as consequências dessa modificação aí, que você falou agora? Dá um exemplo pra gente. As consequências dessa modificação aí, cara, são até desconhecidas ainda, porque quando você fica alterando aqui as concentrações de química, de ozônio, de nitrogênio e tal, isso aqui pode causar aqui um efeito borboleta aqui, cara, de tal forma que pode estourar aqui em outro lugar, em outro lugar aqui da atmosférica. Então, mas no paper é falado que os parâmetros, sabe, ainda estão sendo todos estudados para como é que eu vou fazer isso de forma controlada e tal, os ângulos de inclinação aqui da antena, certo? Eu consigo aqui selecionar aqui uma área, para que somente isso aqui, uma área, seja selecionada. Mas lembrando que para que essa área seja afetada, é necessário que tenha aqui sempre os rastros químicos, né? Sempre aqui os rastros químicos tem que estar de forma mundial, né? Porque eu tenho que ter controle aqui do mundo todo. Então, na hora que eu quiser usar aqui esse aparelho, eu uso, sem problema nenhum. Certo? Lembrando que isso daí é um paper de 1987, hein? Então, isso aí é o que eles estão descrevendo, um cenário de uso dessa tecnologia em 1987, ou seja, imagine 2019. Pois é, em 2019, cara, eu estou procurando... a gente podia fazer uma outra live, cara, com as atualizações dessas armas silenciosas, né? Então, falar de uma outra arma silenciosa aqui, porque com certeza aí deve ter aqui documentos mesmo oficiais sobre isso. Por enquanto, eu me atentei sobre a origem, né? E para finalizar, eu vou falar aqui sobre o inventor, né? O inventor foi um astrofísico, né? Ele fez aqui física no MIT, PhD na Universidade de Colômbia, e em 1970 recebeu o certificado de realização de Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos, certo? Aí esse próprio físico era a favor de financiar pesquisa sobre modificação e controle do clima, isso é forma bem aberta, reduzir o impacto do clima, Severo. Ele diz que é para reduzir o impacto do clima, né, Severo? Ele imaginou o conceito de interação de ondas na atmosfera, exatamente como foi explicado aqui pelo paper. Então, a variedade de empregos poderiam ser feitos aplicados à pesquisa de modificação do tempo. E aqui, ao longo de 10, né, 20 anos, poderia ser amadurecidas, né? E essa patente escreveu uma adaptação, cara, do trabalho de Tesla, né? Ele era astrofísico e tal, fez esse casamento para poder modificação aí do clima, né? Porque também já existiam no passado aí esses estudos que já estavam no caminho, tá entendendo, de modificação aí do clima, certo? E aí ele morreu aqui em 2007 com a sua esposa e seus filhos. Então, o RAP, ele, de fato, existe e é uma arma silenciosa. Né? Ele existe aqui. Hoje, né, você vê aqui, a realização aqui feita no Alasca. Né? Então, você vê aqui, alguém pode olhar, mas isso aqui é uma invenção, e aí não diz que aí é o programa e tal, a RAP propriamente dito, né? Não, está aqui o paper e está aqui mostrando que a localização perfeita seria no Alasca. Aí você vem hoje e vê a localização desse
dessa tecnologia no Alasca. É coincidência? Não, não é coincidência. Está aqui, ó, todo o funcionamento dele. Os arrays aqui, das antenas aqui de polo estão aqui, tá entendendo? E a própria aqui na internet, aqui você vê aqui um físico aqui falando, tá entendendo? Aqui vem aqui, você coloca na internet. E ele aqui, ó, tá aqui o cara, ó. Tá aqui o cara que fez essa patente, que fez essa invenção, falando sobre isso de forma escancarada, tá aí. Como é que isso aqui é teoria da conspiração? Tá? Então está provado aí por A mais B, através de documentos oficiais, e de fato, realmente, essa invenção tecnológica existe e é capaz de tudo isso e muito mais, porque aqui está destacado aqui na década aqui que foi feito, né, 87. Hoje, rapaz, hoje está um negócio absurdo, né? Nossos pesquisadores já demonstraram aí que mexe com já tem hoje uma tecnologia, né, Filipão? Da fotônica que mexe com as nossas ondas cerebrais, né? Exatamente, isso aí é o Hayut, que é uma tecnologia muito mais sofisticada que manipula os feixes luminosos, não é? No nosso celular, os feixes luminosos que vêm daqui são manipulados com essa tecnologia, utilizando essa tecnologia, que é um RAP muito mais eficaz, muito mais tenebroso. Mas eu queria te perguntar um negócio. Você falou que a base dessa tecnologia todinha de RAP vem do Tesla, então? Você me ouviu, Diego? Tá copiando aí, Diego? Ele caiu? Oi, sim, do Tesla? Ah, não, tá ali. Eu perguntei que Oi. você mencionou que a base dessa tecnologia, não é? Seriam elas deveriam do Tesla. vindo. Sim, eu falei que vem do Tesla, porque aqui, cara, essa tecnologia aqui utiliza a tecnologia do Tesla, porque aqui é ondas de alta frequência, né? Umas antenas de alta frequência, certo? E aí o que acontece? O Tesla já cogitava de fazer isso, né? Antenas de alta frequência, que operam nessa banda de frequência citada, né? Que é de tanto megahertz. Isso aqui já era uma invenção aqui do Tesla das antigas já, cara. Aí o que ele fez? Ele fez um casamento entre o eletromagnetismo e o plasma atmosférico, né? Física de plasmas. E aí para quê? Para poder alterar o clima mesmo. Então, o objetivo principal aqui do cara era realmente alterar o clima. A bibliografia dele já fala isso, do inventor. Certo? Você está falando do Eastman ou do Tesla? Não, do Bernard, né? Exatamente. Do inventor aqui da patente. O Tesla não. O Tesla queria criar o quê? Transmitir energia sem fio, através de alta frequência. Aí o que foi que o cara fez? Eu pegava de transmitir energia, eu vou tacar essa energia na atmosfera. Foi basicamente isso que ele fez, né? Ou seja, é interessante que, não é, o pessoal da área, já perguntei para várias pessoas que fizeram engenharia elétrica e tudo mais, vocês já estudaram Tesla e tal. Praticamente ele não é estudado, praticamente é de uma pessoa desconhecida. Exato. Que foi o maior gênio, não é, da nossa história, o maior gênio tecnológico. Todo mundo fala de Einstein, não é? Inclusive a gente vem, se você for pesquisar, você vai, pessoal, pesquise sobre a vida do Einstein, fuçem, porque vocês vão descobrir coisas cavernosas, absurdas, aparentemente absurdas, que se trata de um gênio construído e só lidou com abstrações matemáticas e mais nada. Tanto é que nesses últimos dias aqui a gente está vendo essa cena patética da apresentação dessa pseudo-imagem de um buraco negro, que é uma construção, não é, computadorizada, feita por uma menina aí que já está até aí, a Katie alguma coisa, esqueci já, Bonan, sei lá, Katie Bonan, eu acho, que é a equipe dela que fizeram uma construção computadorizada dessa imagem totalmente, e já estão lá, prova a teoria da relatividade, prova nada, gente, são abstrações
Ele é uma figura de marketing, entendeu? Totalmente, né? O pessoal agora deve estar falando, esse cara é louco, como ousa contestar, jogar lama no santo Einstein? Pois é, o grande gênio, de fato, é Nikola Tesla, um cara que deixou inúmeras patentes, não é? A vida moderna nossa hoje é graças a ele. Telefone celular, eletricidade, um monte de coisa. Um monte de coisa foi Tesla. E Tesla foi um grande crítico de Einstein. Ele ridicularizava a teoria da relatividade, falando que era uma abstração matemática, que era metafísica, que não servia para nada, que era uma coisa totalmente absurda, que não corresponde ao mundo real, não tem correspondência no mundo real. Entendeu? Então a gente está vivendo um delírio, é a Matrix, não é? Isso daí são os guardiões da Matrix, esses gênios construídos, não é? Que colocaram essas teorias absurdas, loucas, que não tem fundamento nenhum, mas que tem fundamento para justificar a Matrix, gravidade, teoria da gravidade, que é uma teoria, não é? Se não sabem o que é, só sabem descrevê-la e inventam essas coisas para poder justificar como funcionaria numa Terra globo que gira em torno do Sol. Tudo isso daí, gente, olha, está caindo por água abaixo e essa situação aí está sendo contestada, tem muita gente indo a campo, fazendo os experimentos e vendo que não é nada disso, não é? E, Vinícius, alguma coisa aí para acrescentar do nobre Tesla? Você falou praticamente tudo. Eu tive exatamente a mesma impressão na faculdade. Se bem que eu fiz faculdade de TI, não é essa parte científica de física, mas sempre gostei muito de física, conversei com o pessoal de física, e é espantoso, eu fiquei assim, embasbacado o quanto o pessoal que deveria saber quem é Nikola Tesla não sabe. Eles são completamente negligenciados quanto ao conhecimento de Tesla. E aí a gente vê que quanto muita gente entra na faculdade e sai sabendo menos do que quando entrou, porque parece que existe uma programação ali pedagógica para desaprender algumas coisas que poderiam ser aprendidas, não aprender, e para distanciar as pessoas do verdadeiro conhecimento e da verdadeira história da ciência. Impressionante isso. Eu tive a mesma impressão, Felipe. Diego, alguma coisa a falar sobre o grande Tesla? Rapaz, o Tesla, cara, ele revolucionou, iria, né, revolucionar toda a humanidade se não tivessem boicotado ele, né? Nós sabemos que boicotado o Tesla, né? Infelizmente, ele morreu na miséria, esquecido, ninguém estuda na universidade ele. Quando eu me graduei em física, cara, todo mundo era homenageando ou era o Einstein ou era o Newton. Aí, talvez, quando apareceu o Galilei, né? E também é um outro, que também tem aquela historinha lá daquela experimento de Pisa, né? Que você pega dois copos de massa diferente e joga, você vai perceber que vai cair ao mesmo tempo. Pois é, aquilo ali não existe. E tem um paper que mostra que aquilo ali não existe. Aquela ilusão ali, aquela historinha ali é só migué, não existe aquilo ali. O que aconteceu foi que outras pessoas realizavam esse experimento aí a ele, e o Galilei sabia que quem descia primeiro era o mais denso, viu? Era o mais denso. Tem um paper falando isso aí. Ou seja, isso daí, então, a gente está ligando então no MDP, no magnetismo, densidade e pressão, que seriam os causadores, não é? A real situação da gravidade, né? Seria o MD, a força não, os princípios, não é? Os fundamentos da natureza, um dos, não é? Esses 5, não é, fundamentos, MDPL, 4, não é? Magnetismo, densidade, pressão e luz. Então é densidade isso daí. Exatamente. Tudo é explicado, Felipe. Você pega, eu como acadêmico, eu peguei aqui, rapaz, vou tentar aqui mesclar, ver se dentro das nossas pesquisas, ver se, rapaz, tudo bate. Ó, densidade de corrente, densidade de partículas, magnetismo, luz, tudo bate. Agora, quando chega
né, na academia colocar a gravidade, aí pronto. Aí fica uma esculambação danada. Fica algo bastante bizarro. Agora, a partir do momento que você consegue ali seguir magnetismo, densidade, pressão e luz, tudo fica muito mais claro. Por quê? Porque a gente sabe que não existe essa força gravitacional. A gravitacional é somatória de outras, né? Que nós acabamos dentro desses tópicos, né? Densidade, magnetismo, pressão e luz. Né? Então, enquanto a nossa ciência não tiver dentro dessa perspectiva para entender o que de fato faz um corpo cair, infelizmente a ciência, né, acadêmica vai ficar estagnada, diferente de nós. E nós estamos cada vez... Eu acho que não é só, né, essa do que faz cair, não é? O que faz segurar. Porque eu acho que se as pessoas, vamos lá, assim, os leigos como eu, né, essa área tecnológica não é a minha área, eu sou humanas, né, mas vamos dizer, o que segura as coisas também, não faz a gente sair voando pelo espaço, não é? Porque que força essa gravidade, né? Que essa coisa mágica, seletiva, que segura um oceano inteiro, não é? E ao mesmo tempo permite que uma mosca voe. Exato. Como que é isso? É desproporcional, totalmente desproporcional. Qual o peso do oceano inteiro e de uma folha de papel que cai lentamente por conta da densidade dela e da forma, enfim, não é a gravidade pura e simplesmente que está fazendo com que uma folha de papel não caia na mesma velocidade que uma rocha. Você vê que a folha de papel, né, tem... exatamente. Você vê que foge, né, do senso comum, né? O próprio, como o Filipão falou, né, você fisicamente não tem como dizer o que é exatamente, mas somente descrever. Diferente, por exemplo, do eletromagnetismo, que você consegue descrever de forma bem detalhada isso. Então, é isso, a minha apresentação, certo? Espero que esteja ficado bem claro. Um dia que abordar aí as pessoas que estão ouvindo essa live, vendo essa live, um dia que abordar você mostra lá. E perguntar sobre essa arma silenciosa, está aqui o paper, ó. Documentando o hack. Né? Exatamente. Não tem como contestar isso. Está aqui no paper, o paper explica isso de forma escancarada. Está lá. Quem lê, está lá. Modifica o tempo. Vamos conversar. Isso aí é uma tecnologia antiga, né? Hoje, temos aí tecnologia muito mais avançada, né? Tema também de próximas lives nossas, né? Pretendo aí pesquisar também sobre isso. Também sobre tecnologia do passado, como Vimana, né? Os Vimanas utilizavam, temos essa parte de tecnologia dos plasmas, né? Na magnohidrodinâmica, usando o mercúrio. Encontrei vários trabalhos e outros temas de live futuramente aí para a gente. Muito interessante. E agradeço aí a oportunidade, Filipão e Vinícius Camacho. Obrigado. Obrigado, Diego. Então, isso aqui, gente, foi só, vamos dizer, uma live curta que a gente fez justamente para tratar esse assunto aí do HAARP e mostrar para vocês, se vocês pesquisam, se vocês forem a campo, procurar, fuçar, vocês vão achar evidências, comprovações, documentações, papers, não é? Que são descrições científicas, vamos dizer, são estudos científicos, não é? Mostrando que isso tudo é real, existe. Por isso que eu sempre digo, a internet é uma tecnologia, uma ferramenta poderosíssima, se você utilizar ela com consciência, com foco, com propósito, para ir buscar conhecimento, para ir atrás, para contestar essa matrix aí, vamos dizer, esse mundo fake, esse mundo fantasioso aí construído, colocado para a gente de maneira, né, totalmente, vamos dizer, blindada, né? É um pacote blindado. Está aqui, aceitem, não contestem, é isso aí. Não ousem contestar, porque se contestarem, vão ser ridicularizados, vão ser taxados de teoristas, né, da conspiração, de maluco, de não sei o quê. Tá aí, isso daí é só a pontinha do iceberg, só para mostrar para vocês, pesquisando, a gente vai achar. Vamos achar as evidências. Está aí uma explanação do Diego, colega lá, pesquisador de Dáquila, físico. Poxa, achou, está aqui
a comprovação de que essa é uma tecnologia real, e isso aí a gente abordou de uma maneira muito superficial, sabe, só para mais ou menos explicar do que se trata, de que existe um fundamento tecnológico documentado, né, para as pessoas só verem que não é fantasia e invenção nossa isso daí. E é a ponta do iceberg. Eu gosto de repetir inúmeras vezes, né, certas coisas que são importantes que a ficha caia. Né? Então isso daí é uma liçãozinha bem legal para a gente ver. Busquem e acharão. Né? Então, eu queria saber, Vinícius, alguma pergunta? Deixa eu ver se o pessoal está mandando pergunta aqui, eu acho que eu fechei a janela. Mas vou abrir de novo aqui. Você fechou o vídeo também, não estou vendo você. Eu estou com a conexão mais ou menos capenga aqui, eu deixei sem vídeo, senão o áudio vai cortar. Tá lá, estou aberto aqui. Valeu, Felipe, existem evidências ao monte, a Amanda Estela mandou. O assunto é muito importante, a Maria Isabel está dizendo. Vimanas é um tema top, o Vítor, o Ângelo comentou aí. Acho que também dá uma live inteira sobre os Vimanas, hein? Capeta Gamer, eu concordo. Alguém está comentando aqui que concorda, até porque não existe nada lá fora, senão as estrelas minúsculas a 15 mil quilômetros daqui. Tá tendo uma discussão aqui sobre as estrelas e o que existe além do domo ou da nossa atmosfera. As cartas de Tesla a Einstein eram fodas, disse o Gabriel. Ele esculhambou com ele. Você sabe alguma coisa dessas cartas aí, Felipe? Essa troca de cartas? Estamos sem áudio. Aí. Superficialmente, mas eu sei que ele escrachava o Einstein. Que o Tesla dizia que o Einstein era um metafísico, era invenção pura. Muita gente acha que o Einstein era um consenso, era um gênio, era não sei lá o quê, que não era, gente. Ele está começando a aflorar muita coisa que foi suprimida e escondida estrategicamente para poder sustentar esse pseudo-gênio que foi o Einstein, né? Que mostrou que muitos contemporâneos dele, físicos, austríacos, alemães, poxa, criticavam ele abertamente. Ele nunca participou de debate nenhum, correu de tudo, nunca participou de debate com esse pessoal, nunca defendeu nada, ele não tinha como, entendeu? Não tinha background para isso. E o pessoal acusava ele de ser um cara com abstrações absurdas, né? Mas foi utilizado, foi um cara conveniente que foi utilizado, foi instrumentalizado como um guru, não é, um semideus aí da física, não é? Com essa teoria louca da relatividade que explica tudo, claro, explica a Matrix, não é? É uma forma de sustentar vamos dizer, a construção já falsa desse mundo artificial, como é apresentado pelos donos do mundo, pelos senhores do mundo, que dizem, né? Vivemos num planeta que gira em torno de um sol gigantesco, que gira a milhões de quilômetros por hora e não sei o quê. Uma loucura total. A gravidade também, como é descrita pela ciência acadêmica toda. Isso tudo são loucuras. Eles precisavam de pseudo-gênios construídos com suas teorias loucas, né, para poder justificar tudo isso. E um Tesla, que era um cara que tocava real, que trouxe inúmeros avanços, centenas de patentes, com tecnologias absurdas, isso há mais de 100 anos atrás. Gente, vocês só se atentem para o fato de que, mais de 100 anos atrás, Nikola Tesla fez uma demonstração para o seu Thomas Edison e para o financiador deles, que era o JP Morgan, fundador do Banco Morgan, JP Morgan, hoje JP Morgan Chase. Ele fez uma demonstração de transmissão de energia elétrica sem fio, mais de 100 anos atrás, gente. Imagina o impacto disso tudo. A geração de energia através de captação, não é, e conversão, né, em eletricidade do eletromagnetismo da Terra. Gente, isso aí é mais de 100 anos atrás. Imaginem o impacto disso daí na nossa vida do dia a dia. Imaginem o impacto disso. Seria um mundo completamente diferente.
vamos dizer, os senhores do mundo teriam muito menos controle da nossa vida. O fato de você ter que todo mês pagar eletricidade cada vez mais cara, né? E com limitações várias, né? Porque você imagina só, você poder transmitir, como era o plano de Tesla, não é? Fazer uma captação e uma transmissão mundial de energia elétrica. Imagina um Wi-Fi mundial de energia elétrica. Imagina que loucura, ia revolucionar tudo, o mundo seria outro. Então, isso não interessava para eles. E eles esconderam isso. Ele foi o grande gênio. Foi estrategicamente, intencionalmente escondido. Escondido da história, não é? Totalmente. E o Einstein, exaltado, coisa. E o Einstein era um embuste, uma farsa. Era um laranja, né? Um laranja. Exatamente. Nem as teorias dele, não foi ele que fez, foi o Poincaré que fez. Né? O César Lattes, ele fala isso, né? Esse cara destrói o Einstein. Tem a entrevista aí do César Lattes que ele fala que Einstein não sabia a diferença entre grandeza física e uma medida uma medida física. Quem que é César Lattes? Quem que é esse cara? É o físico que ele descobriu a partícula mesopia, né? Brasileiro, ele ganha 2 vezes o prêmio Nobel, não ganhou, porque nós sabemos que existe a politicagem por detrás dos prêmios Nobel, né? Dentro da ciência. 2! O Brasil hoje era para ter 2 prêmios Nobel de física, através das pesquisas desse cientista. Não conseguiu, aí um dos prêmios Nobel foi para um japonês lá. O primeiro não foi porque, como ele era relativamente bem novo, aí os pescadores antigos conseguiram, né, enrolar ele e conseguir. Aí depois, na segunda vez, né, o cara era tão forte, na segunda vez, ele publicou lá com o japonês, só que discutiu lá com o japonês tinha maior influência, conseguiu arrastar o prêmio Nobel, também sobre o mesopia, sobre essa partícula, né? E aí, infelizmente, a gente ficou sem esses 2 prêmios Nobel, né? E ele é o maior físico, o maior cientista hoje do Brasil. Até, inclusive, a plataforma, né? Currículo Látex. A plataforma do CNPq, né? Exatamente, né? Todo cientista acadêmico tem que ter. Isso aí é em homenagem a ele, né? Esse grande. Foi nomeado com o nome dele ali. Cientista brasileiro, cara. O maior cientista brasileiro. O cara passou a vida inteira estudando. Maior cientista. Tem que fazer também outra live, né? Ele esculachou Einstein. Fala um pouquinho disso aí. Esculachou. Ele falou que o Einstein foi toda uma farsa. Ele é uma farsa. O Einstein. Ele está lá na entrevista dele que ele fez, explicando o porquê disso aí. O que acontece? Que os trabalhos de Einstein, principalmente sobre tanto do efeito fotoelétrico, que ele recebeu o prêmio Nobel, muita gente pensa que ele ganhou o prêmio Nobel por causa da relatividade, né? Tanto a restrita como a geral. Mas não, foi por causa do efeito fotoelétrico. Só que, se você for ver o background do efeito fotoelétrico, já está feita toda a teoria, cara. Toda a teoria. Aí, o Vinícius aí compartilhou aí. Vale a pena ler essa entrevista aí. Eu já tinha lido uns anos atrás, acho até que eu comentei com o Felipe, ele que não está lembrado. Acho que ele deve ter lido já, só não estava associando ao nome. O cara esculacha, um cara sem papas na língua, Felipe. O repórter fica até um pouco assim, desconcertado, fica um pouco perdido com as respostas que o Lattes dá sobre o Einstein. Vale a pena ler. Não tinha lembrado, não. Vou ler para refrescar minha memória. Mas isso aí é bom porque aquele negócio, inúmeras vezes, quando eu comecei a falar desse assunto, né, criticar o Einstein, mostrar que ele foi um personagem construído, que era fake, porra, só falta arrancar os cabelos. Mas como ousa, sabe? Então, assim, é bom ouvir e ver que não só somos nós, né? Tem um monte de gente da área que contesta, o cara sabe que ele é um escracho, né? Exatamente isso aí. Por isso que eu queria que o Diego, né, falasse mais um pouquinho aí sobre isso, sobre o Poincaré, isso aí, esse assunto aí que você tinha começado. Dá uma pincelada aí pra gente. Eu vou falar de forma bem básica, mas tudo que eu vou falar aqui
Tudo que a gente fala aqui é fundamentado dentro dos papers, dentro da documentação, dentro de toda a literatura. Tem um paper de um professor de física bem renomado americano. E ele fala que, de forma escancarada no paper dele, que toda a ideia, toda a teoria de Einstein já estava nos trabalhos de Poincaré, esse grande físico matemático. Toda a mecânica relativística. Certo? Então tiveram dois tópicos. Um do fotoelétrico, né, falando sobre essa parte quântica, certo? E a outra da mecânica relativística. E também não era dele, né? As duas coisas. No fotoelétrico já tinha também outros físicos, já está tudo bem. Nessa entrevista aí do César, o Látex, o César ele explica de forma bem explícita isso aí, sobre o efeito fotoelétrico, e a parte mecânica relativística, né, que o pessoal engrandece ele, coloca ele no pedestal, o Santo Einstein. Todo o trabalho dele está aí descrito nos trabalhos de Poincaré. Poincaré descreve tudo. Aí que acontece? Esse paper desse professor americano, ele mostra o que o César Lattes falava, que existia um lobby, existiam pessoas que queriam que o Einstein fosse esse Deus, fosse esse grande gênio, mas na realidade não. Grande farsante, grande golpista, copiou todo o trabalho do Henri Poincaré, dizendo que era dele. E teve pessoas que estavam apoiando ele, um lobby de pessoas que queriam que isso fosse verdade para poder tampar os descobrimentos de Tesla. Felipe, essa que é a realidade. Diego, é interessante que o César Lattes fala exatamente isso. Ele usa essa palavra de que Einstein é uma fraude. Ele não fala assim, não, Einstein não era tudo isso. Ele não fala, o Einstein errou aqui e tal, mas tem algum mérito. Não, ele fala, ele era uma fraude e o grande fruto dele foi o seu lobby. Cara, para um cara do nível do Lattes falar isso, e ninguém reverberar isso na comunidade científica, isso não sair em nenhuma grande revista, isso não aparecer na televisão, é porque existe realmente o cienticismo, como chamam, né? O cara não vai ter espaço, mesmo se ele ser o brasileiro que chegou mais próximo de ganhar o Nobel. Não vai ter espaço para falar mal do guru da ciência. Não vai ter espaço, vão ignorar o cara, e foi o que aconteceu. Não importa a credencial que você tenha, o que você já contribuiu para a ciência, se você falar mal dos nossos gurus estabelecidos e intocáveis, a gente vai te ignorar ou vai te fulminar. E o Lattes deu essa entrevista e foi ignorado. É impressionante, Felipe. É impressionante. Chamavam ele de louco, cara. Chamavam o Lattes de louco. Como é que pode chamar um homem desse? Ganhar duas vezes o prêmio Nobel. Não ganhou por causa de politicagem, que a gente sabe que dentro da ciência existe também a manipulação. Isso é bem claro, isso. Tem politicagem, sim. Já tem até, inclusive, nome de gente que vai ganhar ainda o prêmio Nobel, certo? No futuro. Tá entendendo? Tem que participar desse lobby, desses grupos. Existem, sim, grupos infiltrados dentro da ciência. O pessoal sabe disso aí, cara. O pessoal sabe disso aí. Muito. Tá entendendo? O pessoal sabe, só que tem medo de falar. Medo porque perder seu emprego. Tá entendendo? É escravo do sistema mesmo. Aí não fala nada, fica com a boca tampada. Não pode falar nada. Senão perde o emprego, é ameaçar de morte, manda matar e vai. Exatamente, isso aí que a gente vem falando o tempo inteiro. Isso daí também foi um intuito e uma das razões de nosso grupo, né, nossa associação de pesquisa, ter ido a campo, ter produzido, feito os experimentos, ter produzido o documentário da Terra Convexa, demonstrando efetivamente, de maneira final, cabal, incontestável, através de experimento, que não existe curvatura, não existe o Terra-Globo. Então, isso daí é o início da desconstrução da Matrix, entendeu? O início da desconstrução desse modelo artificial que esses senhores do mundo colocaram, não é, para a gente, não é, para justamente nos manipular e nos manter escravos. Essa é uma realidade, pessoal, uma realidade. Aqueles, então, que ousam contestar o modelo são escrachados, são, vamos dizer, colocados para escanteio. Exemplo, esse César Lattes, aí, esse cientista que escrachava Einstein, não ganhou os 2 prêmios Nobel que deveria ter ganho. É assim que funciona, é assim Perdeu que é. Provavelmente por ser desbocado na visão deles, por falar demais e por incomodar politicamente, porque a verdade é essa, né?
se a ciência não está sendo decidida em experimentos no laboratório, está sendo discutida onde? Na política. Não na política de governantes, mas na politicagem lobista, que envolve aí assessoria de imprensa. Inclusive, o Lattes, ele fala que o Stephen Hawking é uma outra fraude e que ele é fruto da mídia. Olha só. Até porque pouca gente realmente debate ele academicamente, né? Ele é um popstar, sempre foi um popstar, né? Depois que faleceu, então vai virar foi imortalizado como um popstar da ciência, assim como o Neil deGrasse Tyson, é um cara que, apesar de ter um outro trabalho publicado aqui, ele é um showman, ele é um entertainer, é um cara que está na televisão fazendo palhaçada, contando piada, brincando de ser stand-up comedian. Então, o Lattes fala isso do Stephen Hawking, que o cara é um produto da mídia, é uma criação da mídia. Exatamente, tem inúmeros estudos, tem inúmeras pesquisas interessantes. Eu até já cheguei a dar uma lida numa pesquisa de um grupo canadense que foi a fundo em cima dessa situação do Stephen Hawking, falando que ele era totalmente fake, era um fantoche, que tudo aquilo era um teatro, nada daquilo existe, aquela tecnologia que ele utilizava para se comunicar é fake, nunca existiu, não existe, se existisse seria largamente utilizada e comercializada pelo mundo aí. Ele era um fantoche conveniente, super conveniente, porque à medida que a gente vem avançando, o que acontece? Muita gente, poxa, com a educação, não é, com acesso a conhecimento cada vez mais fácil, não é? O pessoal começa a pesquisar, principalmente aqueles, não é, destemidos, aqueles diferentes, que os contestadores começam a falar, não, peraí, deixa eu ver esse negócio direito. E começam a buscar coisa e começam a ver que, bom, peraí, não é bem assim. Não é? Então, o que acontece? Cada vez mais o sistema, a Matrix, precisa desses gurus, desses semideuses, desses guardiões, né, da Matrix, para justamente barrar esse pessoal. Aí são criados uns Einstein, Davi morreu, Einstein acabou, precisamos de outro. Stephen Hawking, conveniente, um cara que tinha uma doença, poxa, gravíssima, que ninguém nunca sobreviveu tanto tempo com essa doença, não é? Eu esqueci agora exatamente qual é, mas eu sei que o tempo de vida para aqueles com esse tipo de doença, né, degenerativa, gravíssima, incurável, é curtíssimo. E o cara viveu anos por aí afora, produtivo, né, desenvolvendo coisas, escrevendo livro e teorias loucas, mirabolantes, e a mídia e o establishment, não é? E vamos dizer, os donos da Matrix batendo palma, gênio, maravilha. Eles precisam sempre de uma figura pop, uma figura aí que ninguém ouse contestar, um cara intocável, para servir de figura, né, para perpetuar os dogmas que eles inventaram. Só que com o advento da internet, com o advento, não é, das tecnologias digitais, disso daqui, ó, que é um objeto poderoso, que a gente pode usar para descobrir muita coisa, se bem utilizado. A gente tem um monte de pessoas, não é, contestadoras, não é, que não aceitam esse paradigma fechado, esse mundo fechado, essa Matrix já construída e colocada para a gente, não aceitam, estão indo buscar, estão trocando informação, como estamos fazendo aqui. Não é um instrumento poderoso isso aqui, gente. Quando que anos atrás poderíamos vislumbrar uma situação dessa? Está aqui discutindo esse tipo de coisa, não é? Com uma penetração, poxa, praticamente infinita, não é, que a gente pode ter com esses canais, com essas ferramentas. Ou seja, então vai ficar cada vez mais difícil manter a narrativa, cada vez mais. Está caindo por terra em todos os sentidos. Essa da narrativa do aquecimento global antropogênico, semana passada, aliás, essa semana, não é? Final de semana passada, semana nevando em inúmeros estados americanos, um frio de lascar, em plena primavera. Cadê o aquecimento global? Esse inverno que tivemos aí, com neve para tudo quanto é lado, na África, até norte da África com neve, no Oriente Médio com neve, e essas chuvas alagando tudo. Claro que existe um percentual, não é, que é acelerado pelas tecnologias, pelas armas silenciosas, tipo RAP, que foi descrita aqui pelo Diego. Mas também isso aí é devido a essa transição entre as ondas moduladoras. Essa transição que a Terra
está passando, não é? Que está causando essas anomalias todas, mas elas estão sendo pioradas com tecnologia, não é? Mas o seguinte, as pessoas estão acordando, estão vendo que, né, estão contestando, estão vendo que esses pseudogênios aí não são quem eles realmente, né, deveriam ser, né, os bastiões, né, os grandes, né, semideuses da pseudociência da 3D. Exatamente. Felipe, uma coisa intrigante aí, para fechar essa coisa do Stephen Hawking, é impressionante, é no mínimo muito intrigante, porque que a tecnologia que ele se beneficiava, né, a interface sintetizadora da voz dele, jamais beneficiou uma segunda pessoa. Quer dizer, algo que ele usava há quantas décadas, né, desde o acidente dele lá, e ele nunca comentou a possibilidade disso beneficiar uma outra pessoa que estava passando pelo mesmo problema. Então, é muito estranho isso, né? Por que um cara da ciência e por que uma tecnologia que podia dar voz a quem não tinha voz, para quem estava com problema de comunicação cognitivo, como ele, que possibilitava ele movimentar a boca e tudo mais, por que tanta gente na condição dele não se beneficiou dessa tecnologia? Então, esse é um outro ponto que parece preocupante. Será que era a fraude em torno do Stephen Hawking chegava ao ponto de ter fraudado a própria personalidade dele? Será que a aparência pública dele não era que ele realmente era? Será que ele era um fantoche nesse nível de não ser, inclusive, um ser humano com aquele problema? Então, fica uma pergunta aí, né? Não dá para afirmar categoricamente, mas é intrigante ver que mais ninguém fez uso daquela tecnologia que criaram exclusivamente para ele. Por quê? A meu ver, eu acredito que ele foi o fantoche ideal, não é? Na situação não é? Triste, não é? De uma pessoa que precisava de tecnologia para se comunicar, amarrado numa cadeira de rodas, com limites de mobilidade e tal. Ele era o fantoche, ele era o fantoche ideal para os donos do mundo, vamos dizer, para o pessoal que manipula essa situação toda. Ideal, não é? Porque eles podiam utilizar ele para falar, não é? O que eles quisessem, não é? Eu vejo dessa maneira. Um dia vamos descobrir. Tudo vem à tona, cedo ou tarde. Sem dúvida. Diego, você tem algum pensamento aí sobre o Stephen Hawking? Rapaz, o Stephen ele só tinha trabalho teórico, né, nessa área de astrofísica e física de altas energias. Em termos de trabalho aí de buraco negro, e agora com essa foto aí fake, do bujão de gás, estão dizendo aí que tiraram essa foto, né, mas na realidade sabe que é interessante você pegar a simulação do buraco negro e comparar com essa foto real. É a foto do simulado, só que borrada, cara. Assim, um absurdo assim, tão grande, que você começa a rir, tá entendendo? Que as pessoas não se tocam disso aí, né? E basicamente o trabalho do Hawking, do Stephen, era isso aí, era teórico de forma análoga do Einstein, sabe? Sempre muita teoria, muita matemática, sabe? E na época que ele fez o trabalho, não tinha como se provar experimentalmente. Principalmente essa parte de buraco negro. Agora, com essa foto fake, aí que a Matrix, esses senhores do mundo vão querer reforçar isso aí, né, cara? É isso aí que me preocupa nisso aí, mas estamos aí para poder quebrar e mostrar que a realidade é outra. A impressão que eu tenho é que esse pessoal está desesperado, sabe? Está vendo ruir a Matrix, está vendo essa Matrix ser rompida, ser contestada por inúmeras pessoas de todos os cantos do mundo, né? E eles estão apavorados. A visão que eu tenho é essa, porque nos últimos meses, os absurdos que a gente tem visto, esse buraco, essa foto, essa pseudo-foto, essa construção, não é, que fizeram dessa imagem manipulada para ilustrar, dizer que é prova de um buraco negro, não é? Aquela do Tesla, não Nikola Tesla, mas da empresa Tesla, SpaceX, do Elon Musk, não é? do maconheiro Elon Musk, não é?
que enviou aquele carro conversível e em órbita, totalmente patético, absurdo. Ou então as imagens que a gente vê dos testes, não é? Desse SpaceX, dessa tecnologia que ele diz que tem, não é, de foguetes que podem descer e ser reaproveitados. Gente, é CGI, é computação gráfica escancarada. Esse pessoal perdeu o pudor. Não é? Eles acham que somos um bando de carneirinhos idiotas, totalmente imbecilizados, não é? Claro que o nosso estilo de vida, né, moderno, né, que a gente tem, de comendo porcaria, né, se intoxicando, baixando nossas ondas cerebrais, nossa atividade cerebral, ou seja, colocando o nosso instrumento corpo de uma maneira, não é, com mais dificuldade para raciocinar, para entender, não é, para ter até um pensamento crítico face a essas situações todas, não é, que são também armas silenciosas, essa nossa alimentação transgênica, contaminada, com agrotóxicos, totalmente contaminada também com essas partículas advindas dos rastros químicos, não é? Com tudo isso daí, também justamente para nos colocar química na água, flúor na água, tudo isso daí para nos deixar com uma dificuldade de discernimento tremenda. Para quê? Para poder enxergar tudo isso e bater palma, que nem um bando de miquinho mestrado, né? Ficar olhando esses absurdos. Uau, maravilhoso, olha que coisa fantástica. Gente, tem que ser uma população dopada, imbecilizada, para ver tudo isso e achar que é isso mesmo, num contexto. Não, peraí, cara, como que é isso aí? Eu acho que eles perderam totalmente o pudor, estão mentindo descaradamente. Descaradamente. E o que a mídia mainstream, a grande mídia, fake news aí que a gente vê também mentindo, manipulando, criando narrativas para tentar manipular a nossa realidade de qualquer jeito. Isso aí no mundo inteiro está acontecendo. A gente está vendo isso dia a dia. Só ligar aí os canais de TV que a gente tem. Gente, são ridículos. Todos eles tentando manter essa narrativa fake, de qualquer maneira, falando qualquer besteira, mentindo descaradamente. Você vê que é um grande conluio. E o que esse pessoal está tentando fazer? É descreditar o quê? Os pesquisadores independentes, não é? Os jornalistas independentes, não é? Os pesquisadores independentes, cientistas independentes. Esse povo todo está sendo atacado, rotulado de fake news, de doideira, de teoria da conspiração, do não sei o quê, para não deixar ninguém ouvir esse pessoal. Podemos fazer uma live sobre isso, Felipe, sobre o fim da liberdade de expressão, como a gente conheceu e como a gente almeja, e como, enfim, o povo merece ter liberdade de expressão, troca fluida e livre de ideias sobre qualquer tema, como esse fim já está muito, muito iminente. A gente já está sofrendo censura por parte do YouTube, do Twitter, que está coibindo opiniões ideológicas e até científicas. Enfim, a gente pode fazer uma live sobre isso porque dá muito pano para a manga e a gente está no epicentro desse movimento de boicote por parte da grande mídia e do lobby aí, dos governos, desses donos do mundo aí. Adorei a ideia. Vamos fazer sim. Próxima live vamos fazer sobre esses assuntos aí. Gostei muito. Então vamos fazer assim, então, para não alongar, a gente já está desviando dos assuntos, né? 15 para 11 já vai bater 2 horas de live. Já está. Então vamos lá. Alguma pergunta aí, Vinícius? Se não tiver, vamos já fechar, então. Sim. E a gente continua semana que vem nesse assunto aí, não é? Que você acabou de falar aí para gente. Eu acho que tá tranquilo aqui, o pessoal está comentando. O Conde até comentou que prenderam o Assange hoje, ou seja, a gente está no meio realmente do movimento onde a gente está sendo atacado aí por parte do governo em cima da Wikileaks, que tem exposto um monte de teorias que se tornaram fatos da conspiração, e vai dar muito pano para manga aí semana que vem. Os novos hereges não serão tolerados. Oi. Começou a caça às bruxas. Somos os novos hereges. Então é isso, pessoal. Isso, sem perguntas, né? Vamos finalizar, Diego. Considerações finais. Então, espero que tenha ficado de forma bem clara aí o que é essa arma, né? O que de fato foi
abordado durante a nossa conversação e que também possa servir de incentivo a pesquisar aí essas tecnologias, que na realidade é uma forma de camuflar armas totalmente perigosas para nós, a fim de dominação. Então, eu espero que esteja compreendido isso de forma bem clara, o que é o programa, certo? Por que foi feito no Alasca, pelo menos a parte gerais, nessa parte física, assim, mais pelo menos a ideia de saber de como essa tecnologia vem sendo utilizada. E no futuro, trabalhos futuros, né? Trabalho futuro, vamos aí organizar. Eu estou organizando ainda de forma bem sólida uma literatura para explicar essas outras armas silenciosas, né? Arma de fotônica, outras armas também aí feitas, pronto, a parte de máquina de terremotos, que foi feita também com Tesla, né? É incrível como os benefícios da tecnologia de Tesla estão sendo utilizados agora como armas, né? Não é à toa que o governo americano, assim como quando o homem morreu, veio lá, invadiu a casa dele e tomou tudo as invenções. E esconderam tudo, não é, sobre ele, né? Porque as tecnologias, né, e os descobrimentos dele, as descobertas dele, né, foram todas praticamente utilizadas de maneira não, né, para benefício da população. E confiscaram 2 vezes, né? Quando ele estava vivo e depois o que sobrou passaram lá e pegaram o restante. Exatamente. Exatamente. Então, aí cortaram toda a história, né? Não colocaram ele na universidade e tal, e acabaram com o Tesla. Mas lembrando, agora eu lembrei uma coisa, cara, que nos papers de telecomunicações, agora que eles querem fazer transmissão de energia sem fio, transmissão de energia wireless, né? Aí que acontece uma tecnologia antiguíssima, estão dizendo que agora aqui é a novidade, pessoal, mas peraí, isso aqui é o trabalho do Tesla, né? Então, tá aí outra forma de mascarar, de dizer que é uma inovação, sendo que na realidade já tem bem um século. Então, eu acho que seria uma boa, Diego, a gente fazer, de repente, a gente faz uma live mensal, onde vocês trazem para a gente, né, informações dessas tecnologias, dessa situação toda. Se for garimpando, uma vez por mês a gente junta, você conta para a gente o que é que você descobriu, mostra para a gente aí, a gente troca uma ideia, conversa aqui, mostra para os nossos, não para os nossos, como é que chama, telespectadores, sei lá, para quem segue aqui o canal, para quem segue as nossas conversas informais, a gente vai passando o pessoal para até estimular, dar para o pessoal comida, para eles, não é, se inspirarem e forem e pesquisar, começarem, né, e pesquisar, ir à luta e pesquisar e pensar fora da caixa. Porque aquele negócio, quando é você que faz a pesquisa, quando é você que vai atrás, gente, é aquele negócio, você chega às suas convicções, não é? É um movimento interno, ninguém te falou, eu acredito, aqui ninguém acredita em nada. Não é acreditar, é consciência, entendimento, é experimento, é tudo um fruto de vivência, de experiências reais e com o movimento partindo de você mesmo. É muito fácil quando alguém mastiga, joga, você ouve, acreditei, achei lindo. Não, vai atrás, que ir atrás, ir buscar conhecimento, te ajuda a compor o teu entendimento da situação que você está vivendo, no mundo onde a gente vive. E aí o que acontece? Você vai ter uma convicção muito maior, totalmente diferente, você não vai ser uma pessoa influenciável. Você vai ouvir, não, peraí, deixa eu ver isso aí direito, entendeu? Você não vai ser mais um carneirinho manipulável. Vai ser verdadeiramente independente intelectualmente, né? Não vai depender mais de narrativas ou de imposição de versões da história que foram fabricadas, enfim. Vai começar a enxergar por si mesmo a verdade. Exatamente. Então, queria agradecer o Diego Colares, nosso amigo físico, colega, lá, pesquisador de Dáquila. Fala, Diego, te cortei aqui, diga lá. A gente fazer uma vez por mês a desmistificação de todas as armas silenciosas, mostrar que de fato são armas, né?
pesquisar aí essa arma de terremotos, cara, que terremoto lá do Haiti, catástrofe natural, foi tudo feito de forma artificial, porque o navio americano, cara, assim que foi feito, já tá tudo lá no Haiti. Como é que pode os americanos já saber um negócio daquele? Por quê? Porque foi um teste. Aquele terremoto no Haiti foi um teste. Então, vamos lá desmistificar as armas silenciosas. Isso daí. Vamos partir para essa nova parceria aí. Uma vez por mês vamos falar dessas tecnologias todas com a ajuda do nosso colega, amigo, físico, associado, pesquisador de Dakla, físico, exatamente. Vai falar embasado, mostrando os papers todos, vai mostrar toda a documentação para a gente, né? E muito legal isso aí. Vinícius, saideira. Queria agradecer ao Diego aí pela palestra, pela aula que ele deu e dizer que, poxa, vai ser entusiasmante ver ele compartilhando tudo que ele sabe aí sobre todas essas armas. Espero que, se não para a próxima vez, para uma seguinte, ele fale do 5G aí, que é o assunto que está em voga. Tá todo mundo falando do 5G pela internet, porque tá pipocando para todo lado aí, todo tipo de controvérsia, estudos que mostram o perigo. Então, o Felipe deve ter o que compartilhar aí para a gente muito em breve, porque é bom estar atento. É uma tecnologia que a gente vai, se não conseguir coibir ela, se não conseguir frear essa implementação, a gente vai sofrer as consequências dela no mundo inteiro, né? Então, é bom a gente estar ligado. E agradecer a todo mundo aí que acompanhou até agora, quase 11 horas da noite. Pessoal do chat aí, um abraço para todo mundo. Obrigado pela audiência aí. Obrigado, Felipe. Tamo junto aí. Valeu mesmo. Boa noite a todos. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Diego. Obrigado aí aos participantes, o pessoal que segue o meu canal. Muito obrigado. Vamos aqui tentar estimular vocês sempre a irem atrás das informações, a pesquisarem, a buscarem conhecimento, porque só assim tem salvação, gente. Não tem jeito. A gente tem que correr atrás. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Obrigado a todos. Vamos encerrar, né? Já passou quase 2 horas aqui. Obrigado, Vinícius. Obrigado de novo, Diego. Então, só para lembrar, vamos fazer aqui mensalmente, né, uma live com o Diego, onde ele vai trazer para a gente todas essas informações, não é? Fantástico, e tentar explicar de uma maneira fácil e informal. Nossas lives aqui são muito informais, são assim espontâneas. O intuito aqui é repassar a informação, repassar, não é, esse conhecimento, repassar as nossas pesquisas, todos aqui associados, pesquisadores associados de Dakla Pesquisas, e é isso aí, pessoal. Obrigado a todos, até a próxima, valeu! Valeu, tchau!